Quem é que pode te Mas em cancelar? dublagem também tá tendo uma discussão pesada sobre isso, né? É? Tipo, ah, dublagem é de colocar negro pra dublar negro, essas coisas. Não tem um movimento pra Sim, fazer isso? sim. De trans pra trans? Então, mas assim, eu vejo um problema num determinado sentido do que o seguinte, tá? É, Eu não vejo isso. eu não sou, por exemplo, É a eu sou voz, né? considerado branco no Brasil, mas a Certo. minha avó é preta. É. Assim, e Não, não é, e se veja bem, você. não é assim, não tem uma mistura, não. Não, ela Preta, é preta, preta, é. preta. Então, assim, E a gente nos Estados Unidos, a gente com essa cor aqui não, é. exatamente. Você É é, latino. você é latino, É. porque é uma mistura entre negros, É. brancos e tal. Então, é muito complicado, cara, você dizer assim, tá, então eu não pertenço a lugar nenhum. Porque eu tenho um bisavô também que é alemão, e tenho um avô que é alemão do outro lado, É. e eu tenho minha avó que é preta, e tenho a minha outra bisavó que é espanhola, e que vem de uma área toda moura, porque ela era bem assim, aquele tipo marrom, né? É. Que não é uma pele bem do marroquino, né? De quem vem ali da região mourisca. Então, cara, então eu não sou nada. Então eu sou um vira-lata, eu não posso fazer nada. É, e como é voz só, eu já vi negro dublando branco. Dublando? Nossa, parece que eu tô falando errado, né? Não, tá certo, É, né? dublando branco. Dublando, parece que eu Sim, tô tipo Cebolinha. sim. É, dublando branco, dublando negro. Existe isso, né? Porque o Sim, que importa é a voz. Adulto dublando criança, ou sim, adolescente. sim. A Maria Inês, por exemplo, que fazia. Hoje a gente estava falando sobre isso, estava falando com o Zé Américo, com o Enio Vivona, O Enio do. teve aqui, o Zé Américo Tô também. sabendo, tô É. sabendo. Mas você Te encontrou mandaram um com ele abração pra hoje? você. Encontrei com eles hoje. Ah, boa, boa. Encontrei com eles hoje, te mandaram um abração, inclusive. E a gente estava falando sobre a Maria Inês, que era a única pessoa que fazia menino. Ela fazia o Will Robinson, do Perdidos no Espaço. Aquilo Caramba. ali é uma mulher, cara. É. E ela fazia perfeitamente Mas voz essa de garoto. cara, eu acho que é a mágica da atuação, da dublagem, é Exato. você E entrar naquilo e eu outro dia acredita. estava conversando isso até com uma pessoa fora daqui do Brasil, com um alemão que é da mesma área, que trabalha com o que a gente trabalha. E eu estava falando isso. Eu falei, cara, olha só como isso é louco. Porque muitas vezes também tem essa coisa de. Eu sempre briguei, entre aspas, contra isso, para dizer assim. Porque eu falei assim, não, quantos anos o cara tem? Cara, não interessa. Que- Quantos anos você acha que essa voz tem? É. Porque isso é um ator. Então vamos fazer o seguinte: o Tom Cruise não pode fazer mais Missão Impossível, porque ele tem 60 anos. Exatamente. Mas não, cara, o cara é um galanzão. O próprio Daniel Craig, que eu dublei no 007, né, nos filmes do Ele 007, tá com quanto? Deve ele, tá com ele, tem, 50. ele tem um ano a menos do que eu, ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, Sério? um ano depois de mim. Ele é de 2 de março de 68. Caramba, Então ele ele tá tem bem pra 53. caramba. Não que você Exatamente. esteja mal. Não, não, Mas pô, é que não, o pelo Daniel amor. Craig tá bem. Pô, e Ô, louco. não, a única O Tom coisa que. Cruise tá mais velho que a gente, velho. Exato. Olha como ele Cara, tá. a única coisa que eu tô bem melhor do que o Daniel Craig é na conta bancária. Agora, É, realmente, claro, fisicamente, ele tá É óbvio. muito melhor do que eu. Óbvio. Mas você vê isso, cara. Então você vai falar assim: não, o cara não pode fazer o Bond, o Tom Cruise não pode fazer o Ethan Hunt, né? É, Ethan Ethan Hunt. Hunt. Não É, pode fazer? É, né? Não pode fazer, porque ele tem. Não, você tem 60 anos. Quem é que vai dizer isso Cara, eu achei isso pro incrível. É. Tom Cruise, entendeu? Porque senão, como que a gente vai fazer pra dublar Transformers? Um Ah, carro que saiba dublar. Como que a não, gente vai fazer um caminhão? sim. Achar um caminhão. Agora tem. Pra dublar o Transformers tem que ser um caminhão do mesmo modelo e do mesmo Cara, ano. e eu tô aqui já visualizando o que as pessoas estão do outro lado falando. Não, mas não é bem assim. O que você tem que entender é porque as pessoas estão sendo excluídas por isso. Sim, mas você começa a excluir os outros. É. E na verdade, por exemplo, dessa coisa de voz também. O Zezinho Cútulo era um ator que dublava aqui em São Paulo que fazia o Cabo Rusty, do Rin Tin Tin. Sei. Aquela voz dele, ele tinha, sabe quantos anos quando ele fazia aquilo? Não. 40 e tantos. Aquela era a voz dele. O Carlos Marques, falecido recentemente, que fazia o Super Mouse, seu amigo, ele tinha aquela voz Cavalo do assim, Perigo. que fazia o Garfield também. Sei. A voz do Carlos Marques era essa. Ele morreu com, sei lá, com mais de 70 anos. A voz dele era assim. Aí você vai fazer o quê? Eu vou falar, não, Carlinhos, olha só, sabe o que que acontece? Você não vai trabalhar mais, porque quando eu mando o teu portfólio lá, eu falo assim, esse cara tem 30 anos, 20 e poucos tal, ele fazia o Homem-Aranha, na época do desenho do Homem-Aranha. Ele já tinha 60, Caramba. mas ele tinha aquela voz, cara. Aí eu vou dizer, aí chega um cara bambambam sentado numa mesa que nunca entrou num estúdio, e o cara que vai decidir, porque falou assim, não, mas o cara tem 60 anos, mas ele não pode fazer. Eu falo, o animal, ele é um ator. É. Ele é um ator, ele tá A ali exatamente. brincadeira é A essa. brincadeira é essa, é a gente ser aquilo que a gente não é. Só fala pra ele assim, ó, ele não é um Homem-Aranha, ele É. não vira, ele não tem poderes. A coisa de algumas vezes, numas emissoras também, que depois as pessoas começaram a ficar pau da vida, porque eu falava assim, não, eu não quero, obrigado. Eu falava assim, olha, tem um locutor de telejornal, eu não quero fazer locutor de telejornal.
Boa noite. Estamos aqui e tal. Mesmo porque, cara, as pessoas falam assim, pô, mas é uma coisa legal de fazer, né? Você tá em primeiro plano aqui e tal. Sim e não. Porque quando é um locutor mesmo de telejornal, você tem um TP. É, Na novela, ninguém vai botar TP pra você, é querido. verdade. Tu vai botar um ternão, vai pegar 3 páginas de texto, E vai ficar olhando decorar. pra câmera aqui assim, boa noite, o presidente da república, tal, não sei o que, É bababá. verdade. E sabe o que vai acontecer? 2 segundos depois corta pra cena. Ah, então, mãe, eu vou lá no mercado hoje, tal. E você fica em fundo. Pá, pá, pá. Aí você ficou 3 dias decorando 8 páginas de texto Pra virar um off. pra virar um off, cara, e 2 segundos de tela, cara. Eu falei assim, Cara, eu nunca tinha pensado nisso. sabe? Então, assim, aí a pergunta é: quando o locutor de telejornal for o principal da novela, você vai me chamar? Não vai. Então, obrigado. Locutor de telejornal, titio, não faz. Tá? Titio não vai, obrigado. Não vou fazer, não.